Novo Testamento, lição de número 37. Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. É uma alegria muito grande para mim poder estar mais uma vez com você para o programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo. Estamos estudando o livro de Atos e no último programa compartilhei com você o Pentecostes particular do apóstolo Paulo. Quando Deus comissionou Ananias para batizar Saulo de Tarso, o velho homem teve lá os seus temores e reservas. Ouça o relato bíblico. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. No último programa vimos a empolgante história da conversão de Saulo de Tarso, que tornou-se mais tarde o grande apóstolo Paulo. O livro de Atos é chamado por alguns de Atos dos Apóstolos, porque aproximadamente metade do livro conta os Atos de Pedro e a outra metade conta os Atos de Paulo. O apóstolo Paulo foi um dos grandes líderes da Igreja do Novo Testamento e escreveu cerca de metade dos livros nele contidos. Sem sombra de dúvida, Paulo foi o maior missionário que a Igreja cristã já viu em toda a sua história. No programa passado, estudamos sua conversão relatada no capítulo 9 de Atos. Na segunda metade desse capítulo, lemos sobre o que se seguiu a conversão do apóstolo Paulo. Deus mandou o velho Ananias batizar Saulo de Tarso. Acontece que só de ouvir o nome Saulo de Tarso, os cristãos tremiam de medo porque ele os aprisionava para serem torturados e mortos. Saulo era um perseguidor da primeira geração da igreja. Por isso, é claro que Ananias tinha suas objeções. Ananias tentou se justificar com Deus. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Mas Deus recusou a argumentação de Ananias e disse, Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Deus tinha grandes planos para a vida de Saulo. Acho isso impressionante. Deus revelou seus planos a Ananias e lhe contou o que seria feito de Saulo de Tarso. Mas, para o próprio Saulo de Tarso, Deus não revelou nada. Ele simplesmente disse, Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quando Saulo perguntou, Quem és tu, Senhor? Em algumas traduções a pergunta é, Senhor, que queres que eu faça? As instruções seguintes foram, Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. A aplicação para a nossa vida é, se Deus quisesse, Ele poderia mostrar sua vontade para a nossa vida. Mas geralmente não é isso que Ele faz. Ele nos dirige a cada dia, uma orientação de cada vez. Uma vez ouvi alguém dizer que se quisermos ver mais da vontade de Deus para a nossa vida, precisamos andar mais dentro dessa vontade. Aí Deus nos mostrará um pouco mais, além do necessário para que continuemos a caminhada. Deus poderia nos mostrar toda a sua vontade para a nossa vida de uma vez, como Ele fez com Ananias em relação a Saulo, mas Ele dá apenas uma direção de cada vez. A palavra de Ananias para Saulo, quando ele entra na casa, é um dos textos mais bonitos do livro de Atos. Ele começa dizendo, Irmão Saulo. Não é lindo ouvir isso?
O autor do livro Nascido de Novo, de Chuck Colson, conta um incidente que aconteceu logo depois que ele nasceu de novo. Um amigo meu, Doug Curry, contou-me sobre um encontro que houve entre Chuck Colson e o senador americano Harold Hughes. Doug sabia que esses dois homens tinham opiniões políticas contrárias e eram inimigos políticos. Mas Harold Hughes era um crente nascido de novo e Chuck Colson também. Doug queria que os dois se encontrassem. Quando eles se encontraram, nenhum dos dois ficou muito empolgado. Harold Hughes, principalmente, não ficou nada animado quando encontrou Chuck Colson. Como muitos, ele duvidava da veracidade da conversão de Chuck Colson, que contou novamente a história do seu novo nascimento na casa do meu amigo. Ele contou como o executivo Tom Phillips o convidou para ir à sua casa e como levou a Cristo. Nesse momento, Harold Hughes atravessou a sala, abraçou Chuck Colson e disse: "Você é meu irmão, eu te amo." Mais tarde, Harold Hughes e alguns outros homens passaram a se encontrar regularmente para orar e estudar a Bíblia com Chuck. Quando Chuck foi para a prisão porque seu filho tinha se envolvido com drogas, alguns desses homens se ofereceram para ficar no sistema penitenciário e cumprir a pena de Chuck. Esse tipo de irmandade é que marca a Igreja de Jesus Cristo. E é esse tipo de desprendimento que observamos na segunda metade do capítulo 9 de Atos. Assim que Ananias entendeu que aquele perseguidor da igreja tinha se convertido, ele disse: "Irmão Saulo." Isso é muito bonito. Quando reconstruímos a vida de Paulo, a partir da segunda metade do capítulo 9 de Atos, percebemos que existe uma mudança cronológica na vida dele. Através do relato de Lucas, parece que logo depois que Saulo de Tarso se converteu, tornou-se o apóstolo Paulo e passou a pregar no nome de Jesus Cristo em Damasco e em Jerusalém com ousadia. Mas, se você observar um pouco os escritos de Paulo, vê que no primeiro capítulo de sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo conta que sua conversão teve de ser trabalhada e que isso levou tempo. Neste capítulo de Gálatas, o apóstolo Paulo se apresenta como enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele conta que depois da sua conversão, ele não teve contato com carne ou sangue. Ele não foi para Jerusalém para ver como andavam as coisas com Pedro, Tiago e João, apóstolos mais antigos que ele. Não, ele foi para o deserto da Arábia e lá encontrou-se com o Cristo ressurreto. Paulo encontrou-se com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco, e depois o Cristo ressurreto o chamou no deserto das Arábias. Alguns teólogos dizem que por 3 anos, outros dizem até que por 4 anos, e alguns dizem até que por 14 anos. O apóstolo Paulo alegava ter se encontrado com o Cristo ressurreto nos desertos da Arábia. Assim como Jesus discipulou os 12 apóstolos que estavam com ele no seu batismo e ascensão, ele também discipulou Saulo de Tarso nos desertos da Arábia. Essa declaração feita pelo apóstolo Paulo é muito importante. No primeiro capítulo de Gálatas, depois de contar sua história no deserto, ele disse: "Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto." Jesus fez várias declarações a respeito dele mesmo. Depois de ouvir tudo que Jesus falou de si mesmo, você pode escolher entre acreditar que Jesus foi mentiroso e fraudulento. Você pode ser menos rigoroso e dizer que ele era um lunático, ou ainda reconhecer que ele era quem alegava ser, o Senhor dos céus e da terra. Essas são palavras do professor C.S. Lewis. Você pode confessar o fato de que ele era Emmanuel, Deus conosco, e, portanto, prostrar-se e adorá-lo. Saulo de Tarso fez a mesma coisa. Sobre tudo o que o apóstolo Paulo contou no primeiro capítulo de Gálatas, podemos dizer que ele era um mentiroso, um dos maiores milagres no Novo Testamento. É importante decidir o que você acha de Paulo, porque metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Nós vamos juntos estudar o Novo Testamento, e é importante que você tenha uma própria opinião sobre o apóstolo Paulo. É bom que você mantenha sempre a ordem dos fatos para poder se localizar dentro da história de Paulo. Na segunda metade do capítulo 9 de Atos, lemos sobre a experiência de Paulo no deserto árabe. Esse homem teve muitas experiências. Sua conversão mudou sua vida totalmente, e sua experiência no deserto também o afetou profundamente, principalmente o seu ministério de ensino e como escritor.
Paulo também teve uma experiência celestial que impactou sua vida, que é registrada no capítulo 12 de 2 Coríntios, em que ele conta que foi levado para o terceiro céu. Esse acontecimento pode ter ocorrido quando ele foi apedrejado em Listra. Realmente não dá para falar de Paulo sem falar de suas experiências. Leia comigo os versículos 26 e 27 do capítulo 9 de Atos. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. O livro de Atos enfoca os ministérios de Pedro e de Paulo, mas no seu relato encontramos mais de 50 outros personagens da igreja. Nesses 2 versículos nos deparamos com um desses personagens, Barnabé, cujo nome significa filho da consolação. Barnabé foi o primeiro companheiro de Paulo no ministério missionário. Descobrimos que os textos bíblicos que depois da conversão de Saulo e de sua experiência no deserto, ele foi para a sua cidade natal, chamada Listra. Muitos tinham se convertido em Antioquia e Barnabé estava lá para instruir aqueles novos convertidos. Barnabé se lembrou de Saulo de Tarso e achou que ele deveria ir até Antioquia para ajudar naquele ministério de ensino. Foi exatamente Barnabé quem fez com que Paulo iniciasse o seu ministério de plantar igrejas. Conforme esses 2 versículos que lemos, Barnabé apresentou e intercedeu por ele junto aos outros crentes. Quando consideramos a grandeza do ministério de Pedro, devemos nos lembrar que se não fosse pelo seu irmão André, esse ministério tão importante jamais teria começado. Foi André quem levou Pedro a Jesus. A mesma coisa aconteceu com Paulo e Barnabé. Paulo talvez jamais tivesse o ministério tão importante que teve para o crescimento da igreja se não fosse um homem desconhecido pela maioria, chamado Barnabé. O seu nome, que significa filho da consolação, já explica qual era o seu dom e ministério. Ele sempre encorajava as pessoas, estava sempre procurando levantar e encorajar as pessoas para fazer aquilo para o que Deus as havia chamado. Eles estavam para começar a segunda viagem missionária e Barnabé queria que o jovem João Marcos fosse com eles. João Marcos era sobrinho de Barnabé e já os tinha acompanhado na primeira viagem, mas quando a perseguição começou, Marcos voltou para casa. Paulo não viu com bons olhos essa atitude de Marcos e por isso disse que não queria que ele os acompanhasse na segunda viagem. O livro de Atos relata um fato triste. A contenda entre Paulo e Barnabé foi tão grande que os dois acabaram se separando. Paulo levou Silas e foi numa direção, Barnabé levou João Marcos e seguiu em outra. Mas em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, no final de sua vida, Paulo fez o seguinte pedido a Timóteo: traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Por que será que esse jovem que na primeira viagem missionária, quando a perseguição começou, voltou para casa, no final da vida de Paulo, era um ministro tão indispensável? Porque um homem estava sempre segurando firme na mão de João Marcos e continuou a ministrá-lo, mesmo quando o apóstolo Paulo desistiu dele. Barnabé nunca desistiu de João Marcos. No final, esse jovem Marcos acabou se tornando um ministro precioso para o trabalho de Paulo. Esse João Marcos é o mesmo Marcos, autor do segundo evangelho, o Evangelho de Marcos. Talvez o dom que você tem seja como o de Barnabé, um dom muito importante. Foi por isso que Paulo e Barnabé formaram uma dupla dentro do ministério de conversão e ensino. Vamos iniciar agora o estudo do capítulo 16 de Atos, e o estudo que chamamos de Os Padrões do Pentecostes na Implantação de Igrejas. Não se esqueça que o livro de Atos começou com o primeiro Pentecostes, e que este Pentecostes nunca mais parou. O Pentecostes relatado no capítulo 2 desencadeou vários outros. Outro lembrete muito importante. O propósito do Pentecostes era a implantação da grande comissão. Depois que Jesus instituiu a grande comissão, os primeiros membros da igreja receberam a ordem de esperar pela promessa que Deus tinha feito antes deles começarem a executar a grande comissão. Eles esperaram até que a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, e o resultado foi de 3.000 convertidos num único dia. Aí, então, a igreja começou a sair e a pregar o Evangelho e a implantar a grande comissão.
Vamos nos deter nos pontos de ligação na pregação do Evangelho descrita no livro de Atos. Um desses pontos, sem dúvida alguma, foi a conversão de Saulo de Tarso. Paulo teve o seu Pentecostes pessoal na estrada de Damasco e na sua experiência no deserto árabe. Isso fez com que a igreja ganhasse um grande líder, o pioneiro no trabalho missionário descrito no livro de Atos. Quando chegamos no capítulo 16, lemos que Paulo tinha iniciado sua viagem missionária e que queria ir para a Ásia para pregar o Evangelho. Nesse momento ele teve outra experiência pentecostal. Lemos que o Espírito Santo interviu e Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Paulo e seus amigos queriam ir para a Mísia e Betínia, regiões da Ásia, mas o Espírito Santo os impediu e eles desceram para Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois dessa visão, Paulo partiu imediatamente para a Macedônia, concluindo que era para lá que Deus o havia chamado para pregar o Evangelho. A estratégia de missões por todo o mundo é muito importante dentro da igreja. Se Paulo tivesse ido para a Ásia, como pretendia, o Evangelho teria se espalhado por aquela região. Como a civilização seguiu a implantação do Evangelho, aquela decisão de Paulo teria levado o crescimento do Evangelho e da civilização para a Ásia. Mas quando Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, foi para a Macedônia, provocou o crescimento do Evangelho e da civilização para a Europa. Depois de sua visão, Paulo foi para a Macedônia e a primeira cidade por onde passou foi Filipos. Não é de se esperar que, depois daquela visão em que um homem dizia, venha nos ajudar, houvesse umas 100 ou 200 pessoas prontas para ouvir o Evangelho. Mas não foi isso que Paulo encontrou. O usual seria Paulo ir primeiro para a sinagoga da cidade, mas não havia nenhuma. Por isso as pessoas chamadas tementes a Deus encontravam-se fora da cidade, às margens de um rio. E eram mulheres que estavam fazendo uma reunião de oração. Paulo começou com o que tinha. Ele pregou o Evangelho para aquelas mulheres judias. Entre elas havia uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Ela era uma costureira e provavelmente fazia roupas para pessoas da realeza. É isso que vendedora de tecido de púrpura quer dizer. Ela adorava a Deus e, conforme o relato bíblico, ela ouviu Paulo. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, pergunta: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Poderíamos parafrasear a pergunta assim: quem foi que ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo? Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. É interessante, numa mesma pregação, alguns ouvirem o Evangelho e outros não. Essa mulher Lídia ouviu e abriu seu coração para o Evangelho. Depois ela também abriu sua casa para Paulo e para os outros missionários que estavam com ele. Que coisa linda, não é mesmo? Enquanto Paulo abria a palavra de Deus, o Senhor abria o coração daquela mulher, e ela abriu sua casa. A casa de Lídia mais tarde tornou-se a primeira igreja da Europa. Se hoje você fizer um tour pela Europa, verá todo tipo de catedrais e igrejas. Mas tudo começou com a casa simples daquela mulher chamada Lídia. A igreja de Filipos começou na casa de uma mulher chamada Lídia. Nessa cidade aconteceu uma história com Paulo que eu tenho certeza você já ouviu falar. É uma longa história. Nessa cidade, Paulo e Silas foram presos e açoitados. Os romanos costumavam bater primeiro e perguntar depois, assim conseguiam estabelecer terror e impor autoridade, e fizeram isso com Paulo e Silas. Depois de serem açoitados, Paulo e Silas foram aprisionados com seus pés presos a troncos, de forma que tinham que ficar deitados de costas. E as costas deles tinham sido esfaceladas pelos açoites. A Bíblia conta que à meia-noite os dois estavam louvando a Deus. Talvez estivessem cantando o Salmo 23. Provavelmente todos os prisioneiros estavam escutando os dois cantarem quando aconteceu um terremoto que abriu todas as portas da prisão. Aliás, que terremoto esquisito esse, né? O carcereiro acordou no meio da noite e, quando viu as portas abertas, pensou que os prisioneiros tinham escapado. Ele já ia se matar, porque Roma ia culpá-lo pela fuga dos prisioneiros. Naquela época, se um prisioneiro escapasse, sua sentença ia para o carcereiro.
Quando o carcereiro puxou sua espada para se matar, Paulo gritou: Não faça isso, estamos todos aqui. Nessa hora o carcereiro perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo respondeu: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. A Bíblia conta que depois disso eles pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e, em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e, como todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. É realmente uma história maravilhosa, hein? Muitas pessoas acham que a promessa creia e serão salvos você e os da sua casa significa que, se eu sou salvo porque acredito em Jesus Cristo, todos da minha casa também serão. Mas quero que você perceba que cada um dentro daquela casa creu. E creu que a palavra de Deus era a palavra de Deus. E creu que a palavra de Deus foi pregada não apenas para o carcereiro, mas para todos daquela casa. Cada um, individualmente, abriu o coração para o Senhor Jesus. Por isso foram salvos. Todos os que estavam na casa creram, todos ouviram a palavra. O versículo 31 de Atos 16 deixa bem claro como é o processo da salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Isso não é uma crença barata, porque é crer no Senhor Jesus Cristo. E todos daquela casa do carcereiro creram e foram batizados. Cada um desses três nomes revela algo diferente sobre ele. Cristo, eu falei, crer no Senhor Jesus Cristo. Cada um desses três nomes revela algo diferente sobre ele. Cristo significa que ele era o Messias, e tudo que as Escrituras falam sobre o Messias são verdadeiras para ele. Por exemplo, Deus Todo-Poderoso e Pai Eterno. Tudo que se refere ao Messias aplica-se a Cristo Jesus. Quando o chamamos de Salvador, estamos professando isso. Jesus significa Salvador. Portanto, acreditamos que ele é Salvador. Quando o chamamos de Senhor, estamos fazendo dele nosso Senhor. O autor do livro Preço do Discipulado, Dietrich Bonhoeffer, cunhou a expressão graça barata, referindo-se à opinião que as pessoas têm sobre serem salvas pela graça, mas uma graça barata. Elas acreditam que seja fácil ser salvo. Se você entender bem o Novo Testamento, verá que não existe nada barato, nem graça barata, nem crença barata. É preciso compreender o que significa crer no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Paulo disse àquele carcereiro, e ele creu, foi salvo e batizado. Muitos acreditam que esse era o homem da visão de Paulo. Quando Paulo foi para a Macedônia, a única coisa que encontrou foi uma reunião de oração de mulheres. Mas muitos acreditam que, no final, o carcereiro de Filipos era o homem que pedia ajuda naquela visão de Paulo. A Bíblia conta que depois que o carcereiro creu, os magistrados da cidade mandaram um recado para que Paulo fosse solto e saísse da cidade. Mas Paulo se recusou a fazê-lo. Ele tinha sido açoitado como cidadão romano sem ser julgado. Por isso agora ele queria que os magistrados fossem até eles e os acompanhassem até fora da cidade. Paulo deixou a cidade por livre escolha, depois que já tinha deixado a cidade de ponta cabeça por causa de Jesus Cristo. Ei, se você ainda não creu no Senhor Jesus, o que está esperando, hein? Creia nele. Pense nisso e até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.